irmão, minha irmã, hoje nós vamos falar nesse domingo da apresentação do menino Deus no templo. Nós vamos começar então falando desse evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40. O evangelho começa dizendo assim: quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Vamos lá, para a gente poder compreender. Quando nascia uma criança, depois de 40 dias a mãe deveria ser purificada. O texto aqui do Evangelho diz: quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, mas na verdade era a purificação da mãe, porque no grego nós vemos que o verbo não está, que os termos estão referindo apenas a Maria e não a Jesus. Era a mulher que deveria ser purificada. Como que era feita essa purificação? Então, depois que a criança nascia, no oitavo dia, durante 7 dias a mulher estava então, no oitavo dia, a criança era circuncidada. Então cortava-se o prepúcio da criança. Depois, mais 32 dias para frente, quando chegasse 40 dias após, a mulher deveria então ser purificada. Era um rito muito bonito, ela era mergulhada nas águas, com toda a cabeleira até os pés, nada podia ficar fora das águas, tinha ajuda ou de uma mulher, que não podia tocar na outra, ou do próprio esposo, que também não podia tocar na esposa, porque ela estava impura devido ao fluxo de sangue, que representava a impureza do dia do nascimento. Então, nós vemos Maria não tinha necessidade nenhuma de ser purificada, mas da mesma forma que Jesus cumpre toda a Escritura, Maria também cumpre. E ela é purificada porque, se ela é a nova Eva, na verdade, quando Maria está sendo purificada, na verdade é Eva que está sendo purificada. Eu vou ler uma frase de um autor francês, ele diz o seguinte: a queda do homem passou pela corrupção da mulher. A pureza absoluta do filho do homem passa pela perfeita purificação do coração da mulher. Em Maria, Eva era purificada. Então, ou seja, toda a vida que Eva perdeu, a vida de Deus por causa do pecado, e o sangue na Bíblia representa a própria vida, no Antigo Testamento, então o sangue saindo da pessoa é a própria vida saindo dela. Então ela está sendo purificada para que ela guarde nela a própria vida. Então, em Maria, sendo purificada para cumprir as Escrituras, porque ela não tinha necessidade, como eu disse, é Eva que está sendo purificada. E a vida de Deus está sendo devolvida à mulher. Então, já falamos da purificação da mãe. Agora, o filho era apresentado. E por que o filho era apresentado a Deus? Segundo o livro do Êxodo, e nós vamos ler agora, Êxodo 13, versículos 11 a 16, diz assim: quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e a tiver dado a ti conforme jurou a ti e aos teus pais, separarás para o Senhor todo o primeiro parto do ventre materno, e toda a primeira cria masculina dos teus animais pertencem ao Senhor. A primeira cria dos jumentos resgatarás por um cordeiro. Se não a resgatares, deverás matá-la. Resgatarás também todo o primogênito entre os teus filhos. E quando teu filho amanhã te perguntar: que significa isto? Tu lhe dirás: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da casa da escravidão. Como o faraó teimasse em não nos deixar partir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, tanto os primogênitos dos animais, como os primogênitos, tanto os primogênitos dos homens, como os primogênitos dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todo o primogênito macho dos animais, enquanto resgato todo o primogênito de meus filhos. Depois nós vemos também em Números, capítulo 18, versículo 16. Diz assim: Números 18, 16.
efetuarás o resgate deles quando tiverem 1 mês de idade, avaliando-os em 5 moedas de prata, conforme o peso usado no santuário, que corresponde a 10 gramas. Então, todo primeiro filho, filho primogênito, e toda cria, tudo que abrisse o ventre materno, era consagrado ao Senhor. Tudo pertencia a Deus. Por quê? Porque lá no Egito Deus matou todos os primogênitos para tirar o seu povo da escravidão no Egito. Então agora todo primogênito pertence ao Senhor. E segundo o livro do Êxodo, ou eu entrego ao Senhor, ou eu devo, por exemplo, no caso dos animais, ou eu entrego ao Senhor, ou eu devo matar aquele primogênito. Agora, quanto aos homens, eles deveriam ser resgatados. E esse é o que acontecia nessa cerimônia de apresentação no templo. Era a apresentação do resgate. E por que resgate? Porque, segundo a cultura bíblica, depois da queda do pecado, todo homem se tornou escravo do pecado, perdeu a liberdade, se tornou alienado. O homem precisava ser resgatado na sua liberdade. A liberdade do homem precisava ser resgatada, porque agora ele se tornou escravo do pecado e do autor do pecado, que é o diabo. E o termo é interessante que o termo grego traduzido como resgate, porque no hebraico se diz goel, e no grego se diria agorazo, que significa tomar da ágora, ou seja, tirá-lo da praça pública. É a ideia de redenção, porque na praça pública ficavam os escravos sendo vendidos, e as pessoas passavam e compravam escravos. Então o que o resgatador faz? Ele paga o preço e devolve a liberdade para aquele escravo. Isso nós vemos na Bíblia. O parente mais próximo deveria, quando uma pessoa se tornava escravo porque entrou em dívidas, o parente mais próximo ia lá e pagava o resgate, e a terra dele era devolvida, etc. A liberdade dele era devolvida. Então, era essa apresentação no templo era o resgate da criança. Ela pertencia ao Senhor. Os pais iam então resgatá-la. E como que era feita essa celebração? A criança era levada numa bandeja de ouro, entregue nas mãos do sacerdote. O sacerdote perguntava então para os pais se eles queriam deixá-la, a criança, para o Senhor, deixá-la no templo ou resgatá-la. E os pais respondiam: não, nós queremos resgatá-la, aqui estão os animais do sacrifício para o resgate da criança. E então o sacerdote repetia 3 vezes: o teu filho está resgatado. E foi o que aconteceu com Jesus. Maria e José levaram o menino, imaginemos Jesus numa bandeja de ouro, para ser apresentado a Deus. E o sacerdote pega então Jesus, pergunta para José e Maria: vocês querem deixá-lo no templo ou vocês querem resgatá-lo? E eles disseram: queremos resgatá-lo com o sacrifício dessas 2 pombinhas, dessas rolas, como diz o Evangelho. Agora, da mesma forma que Maria foi purificada e não tinha necessidade de ser purificada, porque ela não tinha mancha nenhuma, por que Jesus se deixa resgatar? Porque, na verdade, se nós pegarmos aquela passagem bíblica, quando Pilatos apresenta Jesus, depois da sua flagelação, e apresenta para a multidão e diz: eis o homem. Ali, na verdade, Pilatos está dizendo: em Jesus, eis a situação do homem. Olha para Jesus e vejam a situação do homem machucado e dilacerado pelo próprio pecado. Então, da mesma forma que Jesus é apresentado à multidão depois da flagelação e Pilatos diz: eis o homem, representando todo o homem, toda a humanidade, aqui é a mesma coisa. Quando Jesus é resgatado, Maria e José dizem: nós queremos resgatá-lo. Na verdade, em Jesus, Adão está sendo resgatado. Em Maria, Eva foi purificada. Em Jesus, nós vemos agora Adão sendo resgatado. Adão que perdeu a liberdade, foi expulso do paraíso, se tornou escravo da serpente. Quando Jesus é resgatado, na verdade aqui é uma antecipação daquilo que aconteceria na cruz, quando o próprio Filho nos resgataria na cruz, no alto da cruz, não mais no alto de uma bandeja, mas no alto da cruz, ele nos resgataria e nos devolveria ao Pai, dizendo: não perdi nenhum daqueles que tu me confiaste. Então esse resgate de Jesus, essa apresentação de Jesus no templo, na verdade, aquele
que estava nos braços do sacerdote, é este que nos resgata. O Goel, o resgatador, aquele que nos tira da praça pública, nos tira da ridicularização que o diabo fez das nossas vidas, zombando de nós, nos tornando escravos dele, escravos do pecado. Então, quando Maria e José levam Jesus para apresentá-lo ao templo e resgatá-lo, na verdade somos nós. É Adão que está sendo apresentado. É Adão porque aqui todo primogênito pertencia a Deus. Então, Adão como primogênito, Adão como a primeira obra da criação de Deus, Adão pertence a Deus, só que o pecado o roubou da presença de Deus. Só Jesus agora, resgatando Adão, pode devolver Adão para Deus. É isso que Jesus faz por nós. Nos resgata e nos devolve ao seu Pai, dizendo, este pertence a ti. E, de repente, aparece então Simeão, o velho Simeão, que toma os meninos, vai dizer o texto. Olha que interessante. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, qual era justo e piedoso, esperava a consolação do povo de Israel. Movido pelo Espírito, Simeão vai ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus, dizendo, agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Simeão pega Jesus no colo, glorifica a Deus, dizendo, agora eu posso morrer em paz. Mas por quê? Ele está dentro do templo. O templo, a Arca da Aliança já não estava mais no templo. A arca tinha sido roubada. O templo, dentro do templo, nós vemos isso no Antigo Testamento, ali ficava a Arca da Aliança, que era a presença da glória de Deus. Deus se fazia presente, colocava seus pés sobre a Arca da Aliança. Uma vez que a arca foi roubada, a glória de Deus já não estava mais no templo. Quando Simeão diz, agora, Senhor, pode deixar o teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, o que ele está dizendo? Olhando para Maria e segurando Jesus nos braços, ele diz, a nova arca voltou para o templo. Agora eu posso morrer em paz. A glória de Deus entrou de novo no templo. A glória que tinha sido roubada, a arca que tinha sido roubada em Jesus, essa arca voltou para o templo. Maria é a arca e ele toma nos braços aquele que é o grande resgatador da humanidade. Agora ele pode morrer em paz, porque a glória de Deus voltou para o seu templo, para a sua casa, em Jesus e Maria. Simeão representa o povo antigo de Israel, que espera a salvação, que espera o Messias, que espera ver no templo a glória de Deus. E nele, o povo de Israel viu novamente o templo enchendo da sua glória. É muito interessante, nós vemos a presença da arca no templo, lá no Antigo Testamento, e a glória de Deus que habitava o templo. Uma vez que a arca foi roubada, a glória de Deus saiu do templo. Nós vemos agora a nova arca entrando e a glória de Deus, que é o próprio Jesus, tomando conta do templo. Então Simeão pega a glória de Deus nos seus braços, que é o próprio Jesus, o resgatador da humanidade. E o segundo personagem é Ana, uma profetisa que chega, a idade dela é importante, 84 anos, 84 é 7 vezes 12, 7 é o número da perfeição, 12 das 12 tribos de Israel, e nós vemos um milagre, Jesus fez 2 milagres da multiplicação do pão. Um milagre na terra de Israel, sobraram 12 cestos de pães. E outro milagre em terra pagã, multiplicação do pão, sobraram 7 cestas. Então a idade de Ana revela que essa salvação, que essa glória que encheu o templo, não é apenas para o povo de Israel. Essa glória é para as 12 tribos de Israel, o novo povo de Deus. Essa glória é para o povo que Simeão esperava, mas essa glória de Deus também vai transbordar do templo e chegará também aos pagãos, que é representado aqui pelo número 7. A perfeição de Deus vai tomar conta do universo, representado pelo número 12, e o 7, a perfeição de Deus. A glória que voltou para o templo em Jesus Cristo, através da nova arca da aliança, que é Maria, essa glória vai tomar conta de todo o universo. Ela é para todos os homens de todos os tempos. É isso que nós celebramos hoje. E o que eu estou pedindo a Deus, da mesma forma que Jesus foi apresentado por Maria e José numa bandeja de ouro, entregue nas mãos do sacerdote, e foi resgatado,
que o resgate de Jesus também alcance as nossas vidas. Que a sua vida, sua casa, sua família, aqueles que mais precisam, possam ser colocados não mais numa bandeja de ouro, mas possam ser colocados na cruz de Cristo. Ali eles possam ser resgatados. Que o Goel, que o Redentor, aquele que nos tira da praça pública, possa devolver para mim, para você, para sua casa, para sua família, a liberdade que perdemos com o pecado e tirar de nós aquilo que o diabo fez, nos ridicularizou em praça pública. E eu pego o texto bíblico que vai dizer assim, Isaías 52:3. Assim diz o Senhor, de graça fostes vendidos, sem dinheiro sereis remidos. Ou seja, só Deus pode nos redimir, só Deus pode nos devolver a liberdade, só Deus pode nos resgatar. Então, sem dinheiro sereis remidos, porque sereis remidos pelo sangue do Cordeiro. Deus abençoe você.